Oi, Mundo Azul! Nós estamos seguindo, né, a sequência de vídeos que nós estamos fazendo para Semana Mundial de Conscientização do Autismo, né? Então a gente está fazendo alguns vídeos e hoje a gente quer falar de um assunto que é dos parentes, os familiares, os amigos, as pessoas que estão mais próximas, né, da criança, do adulto, né, da família que tem uma criança autista. A gente fala criança que é a primeira infância, quando você recebe a notícia e você tem que estar passando isso para as pessoas, né? E a gente fala do autismo, mas você pode se identificar, né? Você pode de repente ter uma criança com qualquer outra deficiência e você pode estar se identificando, mesmo porque na maioria das vezes é assim mesmo, né? Você começa a observar alguma diferença na tua criança, né? E aí o que acontece? Você começa a investigar, conversa com o pediatra e aí você vê que tem alguma coisa diferente. Então, eu vou contar a minha experiência, né? Eu vou sempre me basear na minha experiência. Minha experiência com o Caleb, nós observamos que ele tinha algumas agitações e ele não falava. E aí o que acontece? A gente perguntava para os pediatras, passamos por uns 3 ou 4 pediatras e eles todos falavam que era só normal do desenvolvimento, né, que estava dentro da fase e tudo mais. Mas aí, determinado momento a gente percebeu que não era mais uma coisa normal, né, a ausência da fala dele, a sociabilização dele estava bem difícil, contato e várias outras coisas que a gente estava observando. E aí a gente começou a estudar, começamos a procurar se informar. A gente não recebia assim um esclarecimento dos médicos, então a gente começou a estudar e a gente foi lá no Dr. Google, Dr. YouTube, e a gente começou a pesquisar e começamos a ver reportagens e pesquisando. É assim, pesquisando, e aí a gente viu que de repente o TEA, o autismo, o Caleb estava muito próximo, né? As peculiaridades eram muito grandes, então a gente resolvemos conversar isso com o nosso pediatra. Mas antes disso, a gente conversou um pouquinho com as vovós, com a titia, com os tios, né, com os parentes mais próximos, né, com as pessoas que estavam mais próximas da gente. E quando a gente falou assim, olha, eu não sei, mas eu acho que o Caleb de repente pode ser autista, a gente tem pesquisado, a gente tem visto, a gente tem observado, a gente vai conversar com o pediatra, provavelmente a gente precisa marcar uma neuro, então a gente tá... Aí as pessoas falam, não, as vovó Isa, vovó Sônia, elas, não, imagina, olha só o Caleb, não, ele é tão bonitinho, tão lindinho, netinho da vovó, não, tem nada não. Todo mundo que a gente falava a mesma coisa, não, isso daí é normal, é fase da criança, né? Então, mas aí veio o laudo, Caleb é autista. E quando a gente falou, mesmo a gente falando, tem pessoas que falam, não, isso daí tá muito precoce. E a gente começamos, né, iniciamos o tratamento, né, e a gente percebe assim, a princípio, né, todas aquelas fases que eu já citei em outros vídeos, que os pais, a mãe do autista passa, que é aquela fase da negação, depois da culpa e remorso, e levanta a cabeça, dá a volta por cima, todas aquelas fases, então, aí os parentes também passam por ela, entendeu? E às vezes você, nessa primeira fase, você tá tão ligada nos teus sentimentos que você não vê que quem tá à volta também pode estar sofrendo. Então, assim, às vezes a gente também tem que ser forte para isso, para saber da notícia, entendeu? Então você às vezes tem que ser forte para poder saber falar com a vovó, com o vovô, com as pessoas, né? E explicar como que é um autista da melhor forma possível. No caso do Caleb, a gente costuma dizer que ele tem um autismo clássico leve. Só que esse autismo clássico leve, como diz o povo, não é tão leve assim, né? Isso já implica em algumas diferenciações e algumas limitações. As pessoas não gostam de usar essa palavra limitação, mas existem algumas limitações e a gente tem que respeitar. E uma coisa que eu aprendi é isso, a respeitar o limite dele. Então, a gente costuma dizer assim, a gente vai para uma festa, a gente não deixa de ir em lugar nenhum com o Caleb. É claro que a gente respeita o tempo dele.
Então, esse é o limite. Esses dias foi algo interessante. Meu filho Fernando, de 18 anos, ele falou assim: as pessoas têm que entender que quem manda na família é o Caleb. Eu achei estranho, mas ele falou: quem manda na família é o Caleb. Quando a gente. Se o Caleb tá bem, todos estamos bem. Se o Caleb tá mal, todos estamos mal. Eu achei interessante porque é mais ou menos assim: quando o Caleb tá estressado, todos ficamos estressados. A gente tenta manter a calma, a gente tenta fazer as coisas para que ele possa estar se acalmando, mas é um estresse. E quando ele se acalma, a gente parece que se é um peso, uma carga da gente, a gente já tá assim, como se dizer, em frangalhos. Então é assim. E você tem que saber estar lidando com os parentes, né? Tá lidando com os amigos, com as pessoas. E a informação é a melhor coisa, é você jogar limpo, você ser sincero, você explicar direitinho tudo que está acontecendo com o teu filho. Também abre o coração, fala: eu tô me sentindo assim, 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 mas eu vou lutar pelo meu filho. Essa tua força, essa tua garra é algo que vai fazer com que as pessoas te enxerguem de uma forma diferente e te respeitem. Isso lá na frente as pessoas vão olhar e vão olhar para você e vão falar assim: aqueles pais estão trabalhando e lutando pelo seu filho. E esse é o único reconhecimento que não é que a gente quer, não é que a gente busca isso, porque a gente não faz nada em prol da gente. Mas existem momentos que as pessoas pensam ou falam quando acontecem situações e o desenvolvimento do teu filho não aparece, porque na maioria das vezes não aparece. Você pode de repente estar trabalhando anos e anos e não haver nenhum desenvolvimento, nenhuma evolução. Isso é muito frustrante e às vezes você é cobrado por isso. Então, assim, você tem que continuar, é só isso. Então, essa tua primeira garra, essa tua primeira ousadia de você conversar e falar: eu vou lutar pelo meu filho, eu vou fazer o que for possível, eu quero que ele se desenvolva, se ele não se desenvolver, eu vou estar aqui, eu vou estar fazendo de tudo por ele. Então, essa tua primeira garra, essa tua primeira informação, que é um amor, é um cuidado, é um carinho com a pessoa que está do teu lado, porque, como eu falei, quem está perto também sofre às vezes, você está entendendo? Às vezes a vovó, ela de repente ela não fala o quanto ela está sofrendo, porque, olha só, eu sou mãe, eu tenho 4 filhos e eu cuidei dos meus filhos desde o meu ventre, amei com todas as minhas forças. E eu imagino que a minha mãe foi igual. Então, desde o momento que ela me colocou no mundo, ela teve todo esse cuidado. E de repente ela olha a filha dela passando por uma situação tão difícil. Com certeza ela deve sofrer um pouquinho, sim, com toda essa situação. Porque se fosse os meus filhos passando por situações difíceis, eu também sofreria. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado de estar informando, falando: olha, é assim, é difícil. Eu costumo dizer: é difícil, é difícil, é difícil, mas não é o fim do mundo. E às vezes existem coisas que, assim, cuidar de filho bonzinho, filho educado, filho que não te dá trabalho, filho que é amoroso, carinhoso com você, que cumpre com todos os deveres. Ser mãe assim é fácil, né, gente? Agora vai ser mãe de um filho rebelde, né? Imagina só as mães dos filhos que usam drogas, que são viciados, guerreiras, mulheres que às vezes dão a vida, fazem de tudo para tirar os seus filhos das drogas. Tá entendendo? Mãe, guerreira, gana, garra, força, fé. Isso é ser mãe. Então, às vezes, a gente também passa por isso, entendeu? Só que quando a gente vê, olha, uma simples sílaba que o teu filho fala, que sai da boca dele, isso já é uma enorme alegria. Isso é um contentamento gigantesco no nosso coração. A gente para, às vezes, de fazer qualquer coisa que a gente está fazendo, a gente para e olha para a criança e fica ali espantado, esperando para ver o que ele vai falar. Então, isso daí é uma coisa que não tem preço. Quando o teu filho olhar para tu e te chamar papai, mamãe, você não sabe o quanto eu espero por isso. E olha que eu tenho 3 filhos, então eu já ouvi eles falarem: mamãe, 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 eu te amo, entendeu? Mas ele vai falar ainda, e eu tô esperando, vivo esperando ele falar isso.
Existe outra questão também dos familiares, que é mais ou menos tipo assim, você incluir o teu filho na vida dos familiares, né? Reunião de família, aí tem uma reunião de família, ou você não vai, ou você vai, fica aquele tempinho e vai embora, entendeu? E na reunião de família, teu filho tem uma crise, tem alguma coisa, as pessoas ficam, né? Ai, como lidar e tal. Então, assim, você tem que estar falando, não tenha vergonha de falar. Por exemplo, tô fazendo esse canal, tô fazendo os vídeos, eu não sei se alguém da minha família vai ver, se as vovós vão ver. Eu faço os vídeos, não é nem pensando na minha família, nos meus amigos, nos profissionais que trabalham comigo, nas pessoas que estudam comigo, não esse público que eu tô atingindo. Eu penso em atingir um público que tá longe, entendeu? Um público que vai se identificar comigo, que vai saber o que eu tô falando. Ou então, que não sabe nada do que eu tô falando, mas tá sentindo, entendeu? Então, assim, a dica é converse, fale, conscientize, explique, não tenha medo, não tenha vergonha. O autismo é difícil, é complexo, mas o autismo é amor, gente. O autismo é uma compreensão do amor inimaginável. Tá vendo ali? O Caleb dormiu? Caleb dormiu. Meu pequeno autista. Meu mundo azul. Família, não deixe a gente ficar sozinho nesse mundo, não. Se você entrar, você vai descobrir um amor azul incrível. Beijo, mundo azul.